como é o tratamento cirúrgico da lesão do LCA, o ligamento cruzado anterior do joelho. Você aí que tem a lesão do LCA e foi proposto para você a cirurgia, eu preparei esse vídeo aqui para você. Nesse vídeo eu vou falar como são os cortes da cirurgia, como é feita a anestesia, o passo a passo, quais tendões que são utilizados para fazer como enxerto do LCA, quanto tempo você fica internado no hospital e quanto tempo vai durar a sua cirurgia. Então fique ligado aí e vem comigo para mais um vídeo. Eu sou o Dr. Carlos Vinícius, sou ortopedista, especialista em cirurgia do joelho. Então vamos lá, primeira coisa, não se esqueça de se inscrever no meu canal e que também eu tenho outros perfis nas redes sociais, no Instagram, TikTok. Então se inscreva lá também, que o conteúdo de lá é diferente do conteúdo daqui. TikTok e Instagram, o meu perfil tá lá, @Dr. Carlos Vinícius, é só seguir lá, tá? Então vamos ao assunto aqui do vídeo, né? Que é como é o tratamento com cirurgia para tratar o LCA. Lembrando que você pode optar por tratar sem cirurgia e com cirurgia. E nesse vídeo nós vamos dedicar esses minutos aqui para falar como é que é a cirurgia, beleza? Então, primeira coisa, como é que são os cortes da cirurgia, né? As pessoas sempre querem saber como é que vai ser o corte. Então eu preparei aqui o desenho aqui, ó, de um joelho, tá? E eu vou mostrar aqui para você como é que são os cortes. A cirurgia é feita hoje em dia de forma minimamente invasiva, por artroscopia, que é por meio da introdução de materiais bem pequenos, assim, do tamanho dessa caneta aqui, desses instrumentos, né? Que vai ter mais ou menos 1 centímetro de diâmetro, 10 milímetros, e aí eles vão ser introduzidos no seu joelho. Então vamos lá. Tá aqui o joelho, a gente introduz esse material aqui nos espaços que tem no joelho, e aí esses instrumentos, um desses instrumentos tem uma câmera, que é o artroscópio, né? E por meio dessa câmera a gente consegue enxergar no joelho em aumento, porque tem uma lupa nessa câmera, e é até melhor do que quando a gente fazia essa cirurgia aberta, né? Primeiro essa cirurgia, né, começou a ser feita aberta, né? Fazia um corte aqui no joelho, na frente do joelho, deixava aqui a patela um pouquinho mais para o lado, e aí você conseguia enxergar tudo dentro do joelho. Só que aí você enxerga no joelho as coisas no tamanho real. E enxergando às vezes no tamanho real não é tão fácil assim. E hoje a gente usa uma lupa, uma lente de aumento, e a gente vê o ligamento maior, o menisco maior, a cartilagem maior. Então a gente tem mais precisão, é muito melhor. E eu falo antigamente, mas não é tão antigamente não. Eu tenho informações de que até mais ou menos lá para 2010, 2015, ainda tinha alguns lugares aqui no Brasil que fazia a cirurgia aberta, que não tinha ainda material para fazer artroscópico. E aí, no desenvolvimento, né, da cirurgia, antes, essa câmera que hoje a gente introduz no joelho, e tem um monitor grande que a gente vê a imagem, antes a gente tinha que colocar o olho, como se fosse uma luneta, você coloca o olho e aí você enxerga o que está ali e vai fazendo a cirurgia ao mesmo tempo que você coloca o olho. Veja como era mais difícil, hoje está bem mais fácil. Então hoje é minimamente invasivo, os cortes são menores, o tempo de recuperação é mais rápido, você sente menos dor, vai embora do hospital mais rápido. Então só tem benefícios hoje em dia com a tecnologia, e inclusive os materiais que a gente usa hoje são melhores que os materiais que a gente utilizava no passado. Então tudo tem para ficar cada vez melhor o resultado da cirurgia para você. Então vamos aos cortes. Para a gente introduzir esses instrumentos dentro do joelho, a gente faz pequenos cortes de mais ou menos 1 centímetro. Então, a gente vai aqui na frente do joelho, vai fazer pequenos cortes aqui, ó, nesses pontos do joelho, mais ou menos aqui, onde está em azul, né? Bem no meio do joelho, a gente faz 2 furinhos que vai introduzir esses instrumentos. Isso aí, a maioria da cirurgia a gente faz isso. Eu vou te mostrar outras formas de operar. Tá? O mais comum é o que eu vou mostrar aqui. E aí depois a gente precisa remover o tendão para fazer o ligamento cruzado anterior, que é, na maioria das vezes, os flexores, que é o semitendíneo e o grácil, que também são chamados de isquiotibiais mediais. Então a gente vai fazer um outro corte nessa parte
mais interna, medial do joelho e um pouquinho mais embaixo aqui, ó. Então, outro corte aqui assim, mais ou menos, que vai dar uns 2, 3 centímetros aproximadamente. E aí, depois, vai depender da técnica que a gente vai utilizar para colocar o LCA novo lá no joelho. Uma das técnicas, a gente faz um outro corte, um quarto corte, na parte lateral do joelho. Essa é uma técnica que normalmente a gente usa parafuso para fazer isso, tá? E aí a gente faz esse corte aqui na lateral externa. Ele vai ter mais ou menos uns 2, 3 centímetros também de comprimento. Então vai ficar, na maioria das vezes, esses 4 cortes. Existe uma outra técnica para prender o ligamento aqui. Eu vou falar como é que faz isso, tá? Existe uma outra técnica aqui para prender o ligamento que não precisa fazer corte, então fica só com esses 3 cortes aqui, tá bom? Então pode ter, no mínimo vai ter esses 3 cortes e no máximo esses 4 quando faz só o LCA. Porque se fizer outras coisas, menisco, né, osteotomia, tratar lesão de cartilagem, aí vai mudando os cortes. Então esse é o padrão mais comum. Existe também a possibilidade, em vez de tirar os tendões flexores, a gente tirar o tendão patelar, que é esse tendão aqui, ó, do meio do joelho, da parte de baixo. Ou o quadricipital, aqui da parte de cima. Quando tira esse da parte de cima, vai ter um quinto corte em cima aqui do joelho, mais ou menos uns 3 centímetros. Depende da técnica que usa também. Então vai ter mais esse outro corte aqui. Quando faz o tendão patelar, aí muda tudo que eu falei, né? Não vai ser 5 cortes. É um corte no meio do joelho, de cima a baixo. Eu vou pôr aqui direitinho, ó. Ele tem uns 6 centímetros mais ou menos, bem no meio do joelho. Esse corte aqui, ó, vai onde está desse traço para baixo. Então vai ter esse corte grandão aqui. Não precisa desses 2 cortes do lado, mas tem gente que gosta de fazer. Isso é preferência do cirurgião. Não precisa desses 2 cortes aqui do lado e não precisa desse corte aqui de baixo, tá? Mas obrigatoriamente vai precisar desse corte aqui do lado nas técnicas que a gente usa hoje. Existe uma outra técnica que aí não precisa desse corte do lado, aí fica só com esse corte aqui da frente. Então essas são as variações de corte. Hoje ainda pode ser utilizado um outro tipo de enxerto. Eu vou falar com detalhes os enxertos também, tá? Que é o enxerto de fibular. E aí você vai ganhar um outro corte lá no tornozelo, lá no pé, tá? E é isso. Esse corte a mais, aí depois esses 2 cortes aqui da frente continuam, e esse aqui também, e pode ter esse aqui lateral, tá bom? Então esses são os cortes da cirurgia do LCA. Primeira parte, né? E aí vamos falar outras coisas da cirurgia. Você chegou lá no hospital, internou, às vezes interna um dia antes, ou interna no mesmo dia, aí vai depender do planejamento aí seu, com o cirurgião, tudo mais. Horário da cirurgia, tá? O tempo de jejum é de 8 horas, pelo menos, não pode ser menos, para ingerir líquido, água. Água, não pode ser outra coisa, não pode ser suco, café, é água. Água é permitida até umas 3, 4 horas antes da cirurgia. Qualquer outro tipo de líquido entra nas 8 horas, tá? A não ser que sejam umas preparações especiais, né? Que aí é feito com um nutricionista hospitalar, nutricionista clínico do hospital. Ele faz essas preparações especiais, que aí você pode ingerir esse líquido também umas 3, 4 horas antes da cirurgia. Beleza? Aí entrou no centro cirúrgico, você vai estar lá no pré-cirúrgico ou lá no quarto da enfermaria ou do apartamento, vai para outro setor, que é do centro cirúrgico, pré-operatório, e aí entra na sala cirúrgica. Lá na sala cirúrgica, ela é fria mesmo, para melhorar o funcionamento dos materiais, né? Para depois dar mais conforto na hora que for operar, tá? Mas aí você vai receber uma manta térmica que vai aquecer o seu corpo, aí você não vai passar mais frio, tá bom? E também não pode usar metal, coisas no cabelo, né, piercing, essas coisas aí, porque também pode dar interferência com os materiais, pode dar queimadura, então a gente tira isso tudo. Tá lá deitadinho na maca para operação, aí vai ter o que? A anestesia. Outro passo que é muito importante.
Como é que é a anestesia para operar o LCA? A gente primeiro dá um remédio para você relaxar, ficar mais calmo, esquecer tudo que vai acontecer, então você não vai ter traumas psicológicos depois. Pode ficar tranquilo. E aí a gente pode fazer anestesia nas costas, que é a raquianestesia. Vou pegar aqui um modelo aqui, ó, de uma coluna, pedaço da coluna. A raquianestesia a gente introduz, né? O anestesista vai introduzir. O anestesista é médico também, introduz uma agulha aqui na coluna, que vai chegar perto aqui da medula, que é esse amarelinho aqui. E aí a agulha vai injetar, vai introduzir um líquido, que é o anestésico, e aí você vai perder a mobilidade e a sensibilidade da cintura para baixo. E aí você não sente nada durante a cirurgia e algumas horas depois da cirurgia também. Essa é a anestesia clássica, que é a raquianestesia, anestesia nas costas. Ela é super segura, é a mais utilizada, feita há muitos anos, tá? Pode ficar tranquilo. Hoje em dia, a gente também faz um bloqueio de nervo adicional no joelho. Então tem um nervinho aqui em cima aqui do joelho, né, o canal do adutor aqui, que a gente no fim da cirurgia introduz uma agulha e faz anestesia. Né? O anestesista hoje é treinado para isso. Ele vai com ultrassom ver o nervo, injeta o líquido ali, que é ótimo, que aí aumenta o tempo que você fica sem dor após a cirurgia, né? Ou com menos dor, né? Isso aí pode chegar a uns 2 dias sem dor, tá? 36, 48 horas sem dor. Então a gente faz essa anestesia adicional, que pode ser com ou sem a raquianestesia. Hoje a gente avalia caso a caso e vê, esse eu vou fazer anestesia nas costas e também o bloqueio, ou vou fazer só o bloqueio. Isso aí a gente avalia na hora, quando vê o paciente, as condições do paciente. Além disso, a gente dá um remédio para você dormir. Tá? Se foi optado por por não fazer a raquianestesia, a gente faz você dormir e coloca um instrumento que vai ser introduzido na sua garganta, que não é o tubo, tá? É mais ou menos um tubo, mas não é bem a intubação, tá? É diferente. Que vai te ajudar a respirar durante a cirurgia, né? Com conforto, porque aí a gente faz você dormir bem. Afunda bem a pessoa, deixa dormir bastante, para que não tenha nada de dor e depois faz o bloqueio. Quando faz a raquianestesia, aí não precisa fazer esse procedimento adicional. E em algumas situações, a gente faz a intubação orotraqueal, que é introduz sim o tubo pela garganta, que vai até lá embaixo na traqueia, e aí faz anestesia geral, junto com as outras coisas que precisam ser feitas, tá? Mas o conceito de anestesia geral é dar medicamentos que vão fazer você dormir e relaxar. Aí dentro da anestesia geral tem essas outras técnicas de intubação, outras coisas, beleza? Fez a anestesia, a gente vai preparar o seu joelho. O que é isso? Se você tiver pelo nas pernas, a gente vai depilar na região que a gente vai operar, para que não caia pelo dentro lá da cirurgia, porque o pelo ele tem bactéria, né? Pode ter fungo também, e aí pode contaminar a cirurgia. Então a gente tira isso tudo, tira pelo, limpa bem o joelho. Então você não precisa depilar em casa. Não é nem legal depilar em casa, porque isso atrapalha depois. Deixa que a gente faz a depilação para você durante a cirurgia, tá? A não ser que você seja uma pessoa que já é acostumada a depilar, sempre está depilando, é normal, está dentro da sua rotina, mas não é preciso depilar para fazer a cirurgia. Isso a gente faz por você, tá bom? Feito isso, a gente vai envolver sua coxa, aqui em cima da coxa, com um garrote, que é um aparelho igual que a gente usa para medir pressão, só que a gente usa ele na coxa para não deixar o sangue para o joelho. A gente faz isso porque isso atrapalha na cirurgia. Então a gente coloca esse garrote para não vir sangue e não atrapalhar, para a gente enxergar o ligamento, o menisco, tudo tem que enxergar. Feito isso, a gente vai colocar um monte de campo, que é um monte de plástico, em cima do joelho, para isolar o joelho de todo o meio. Então essa região vai ficar uma região limpa, que aí diminui o risco de dar infecção. Junto com isso, a gente dá um antibiótico na sua veia, para evitar que as bactérias da pele entrem no joelho e depois também tenham infecção. Então veja que tem um preparo enorme para que a sua cirurgia seja o mais seguro possível. Você vai ser monitorizado, mede a pressão toda hora, em alguns casos coloca uma sonda urinária, isso é mais raro, tá? Mas em alguns casos faz isso, tudo para controlar todos os seus sinais vitais e saber se está tudo bem com você. Então se alguma coisinha acontecer diferente, se você respirar diferente, a gente sabe que o monitor
ele vai apitar e vai falar para a gente. Coração bateu estranho, a gente vai ver também, né, quem vê isso tudo é o anestesista, equipe de enfermagem que vai estar lá, né, enquanto o cirurgião opera tranquilamente focado na cirurgia. Fez isso, aí a gente vai fazer o ato cirúrgico, que é a cirurgia. Quando a gente tem lesão do ligamento cruzado anterior, em pelo menos 50% dos casos vai ter lesão de menisco, ou cartilagem, outras coisas para fazer. Então é difícil fazer só o LCA. Tá? Então é provável que na cirurgia tenha outras coisas para fazer. Mas se fizer só o LCA, o tempo da cirurgia varia de 30 a 60 minutos. Vai depender também da técnica utilizada, do tendão utilizado para fazer de enxerto. Tem esses fatores. Tá? Por exemplo, se for tirar o tendão patelar, demora um pouco mais. Se for tirar os tendões flexores, vai ser mais rápido a cirurgia. Isso tudo vai modificar, mas isso não dá nenhum problema para você no resultado final. Esse tempo cirúrgico aí não muda muito, né? A não ser que passe muitas horas, que aumenta alguns riscos, tá bom? Mais de 30, 60 minutos é o tempo habitual para fazer o ligamento cruzado anterior. Feito isso, aí a gente vai fazer aqueles furinhos no joelho que eu falei. Na verdade, a gente vai tirar o enxerto, né? A primeira coisa que a gente faz é tirar o enxerto, depois que a gente faz a artroscopia. O que é o enxerto? O enxerto é algum tendão que a gente vai tirar do seu corpo para fazer o novo ligamento cruzado anterior. Quais são as opções? A gente pode tirar o tendão do quadríceps, a gente pode tirar o reto femoral, que é maior ainda, que também faz parte do quadríceps. A gente pode tirar o tendão patelar aqui. A gente não tira ele inteiro, tá? A gente tira só 30%, só uma parte do meio, tá? Do tendão aqui. Não vai tirar ele inteiro, porque senão você não consegue mais estender o joelho, tá? A gente pode tirar também os tendões flexores. Esses tendões a gente tira inteiro, que são o semitendíneo e o graço, né? Na verdade, o graço em cima e o semitendíneo embaixo. Os tendões flexores que fazem dobrar o joelho, a gente tira eles, né? Que é o semitendíneo e o graço, e também são chamados de isquiotibiais mediais. A gente também pode tirar o tendão fibular, tá? Que ele fica aqui do lado, só que a gente não corta aqui, a gente corta lá no pé e sobe para tirar o tendão fibular aqui também. E a gente pode utilizar um tendão de banco de tecido, né? Alguém que morreu, doou os tecidos, vai doar um tendão calibroso, a gente tira esse tendão calibroso para colocar no seu joelho. Primeira coisa é isso, tirar o enxerto. Feito isso, a gente vai fazer a artroscopia. Então faz aqueles 2 furinhos que eu falei, introduz a câmera no seu joelho e vai introduzir um outro equipamento no joelho, que a gente vai olhar lá dentro, no monitor vai ver o menisco, como é que tá, a cartilagem, como é que tá. E aí se tiver lesão de menisco, a gente vai tratar a lesão de menisco, normalmente faz um reparo do menisco. Se for o menisco medial, dependendo da técnica utilizada, precisa fazer um corte a mais no joelho, então faz nessa parte de dentro. E se for o lateral, na parte de fora. Tudo depende da técnica utilizada. Tem técnica que não precisa fazer corte, outras técnicas precisam fazer corte. Feito isso, a gente vai tratar o ligamento cruzado anterior agora. Então, primeiro a gente tira o que está atrapalhando ali. A gente vai enxergar bem os ossos do joelho pela câmera em aumento, para saber onde que a gente vai fazer os furos no joelho. Que furos são esses? São furos no osso, na tíbia e no fêmur. A gente tem que fazer um buraco aqui para colocar o enxerto aqui dentro. Desse buraco, o enxerto vai sair no meio do joelho, depois ele vai sair para fora do joelho. Vou mostrar melhor aqui para você, ó. Preparei aqui para você essa imagem aqui, ó, de um joelho, tá bom? Aqui tem o joelho, o fêmur e a tíbia, e aqui são os lugares que a gente vai fazer o furo. A gente vai fazer primeiro o furo no fêmur aqui, tá vendo esse buraquinho, ó? A gente faz o furo aqui, ele vai sair aqui dentro mais ou menos, tá? Depois a gente vai fazer o furo na tíbia. Esse buraquinho aqui, a gente faz o furo aqui e vai sair aqui. Agora eu vou mostrar como é que fica o material que a gente usa. A gente usa uma broca, né? E essa broca ela vai furar o osso. Então a gente coloca, vem por fora aqui, faz aquele corte lateral que eu falei, vem por fora aqui e faz um furo para cá. Existe uma técnica que a gente não faz isso aqui. A gente vai por dentro e faz de dentro para fora, tá bom? Aí depois a gente faz aquele cortezinho aqui que eu falei, o mesmo corte que usou para tirar os tendões. Se tirar esses aqui, se não tirou, vai ter que fazer esse corte de qualquer jeito. Aí vem com a broca aqui e faz nessa direção. Esses pontos são os locais onde nasce o LCA. Então, a gente tem que olhar direitinho o local anatômico, onde fica o ligamento, para a gente fazer esses furos. Não pode errar, senão dá problema na cirurgia. Você não vai estender o joelho direito, não vai ter estabilidade do joelho, vai dar errado, pode romper de novo o ligamento, pede cirurgia, tem que refazer. Feito isso, com esses furos que tem aqui, a gente vai passar o enxerto, né? Normalmente a gente passa o enxerto
de baixo para cima, mas pode passar de cima para baixo, depende da técnica utilizada, preferência do cirurgião. Esse aqui vai ser o nosso enxertinho, que parece até com o que a gente tira. Quando a gente tira o enxerto flexor, por exemplo, a gente gruda ele, dobra ele no meio, ó, e costura um no outro, né? Lembra que eu falei que são dois, o semitendíneo e o graço? A gente pega o semitendíneo e gruda com o graço e fica assim. E aí depois a gente dobra no meio para ele ficar mais forte ainda e evitar que rompa o seu ligamento. Já o tendão patelar, quadricipital, reto femoral e fibular não precisa ficar dobrando muitas vezes, porque eles já são bem espessos, tá? E aí a gente vai pegar o enxerto e vai colocar no furo, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui no furo, ó. A gente passa o enxerto pelo furo aqui, aí ele vai sair no meio aqui do joelho, ó. Saiu no meio do joelho, vamos subir o enxerto. Aí a gente vai colocar ele no outro furo aqui do fêmur, por dentro do joelho. Tudo isso com os instrumentos, tá? A gente não faz com a mão assim igual eu tô fazendo. A gente faz com instrumentos. E aí, ó, já passou o enxerto dentro do joelho, agora vamos sair com o enxerto. Tirou o enxerto aqui do joelho. Temos aqui, ó, o LCA pronto, tá? Esse é o LCA que fica dentro do joelho e uma parte fica fora, tá? Você viu que fica solto, né? Não pode ficar solto. Então a gente tem que utilizar alguns implantes para fixar o enxerto. Esses implantes podem ser parafusos, podem ser um botãozinho. O botãozinho é como se fosse essa caneta aqui, só que só esse tamanho aqui pequenininho. E aí ele vai ficar aqui do lado de fora aqui do fêmur, em cima do fêmur, como se fosse uma tampinha. E aí quando o ligamento for puxar para baixo, querer sair, ele bate no fêmur e trava, aí ele não sai, aí fica fixo, tá? E a gente pode utilizar uma terceira técnica, que é um parafusão grande, que a gente chama de poste, que a gente passa aqui assim, ou aqui assim, e aí a gente enrola o tendão nele, ó, enrola ele assim, ó, enrola, e aí vai funcionar igual o botão. Quando ele forçar para querer sair, o parafuso vai prender nele, não deixa ele sair. E o parafuso que eu falei que a gente coloca aqui, a gente passa no buraco e no enxerto. A gente pega o parafuso, ó, vamos supor que a caneta é o parafuso. A gente passa ele aqui, ó, fica aqui dentro e ele fica empurrando o enxerto, apertando ele para o enxerto não sair, tá? E não precisa tirar nada disso depois, tá? Não precisa tirar o parafuso, o botão, fica com você para sempre, fica de presente, tá? Então fica assim o ligamento tenso e bom, é assim que é a cirurgia do ligamento cruzado anterior. E aí a alta costuma ser no mesmo dia, se você operar de manhã, ou no dia seguinte, se você operar à noite, tá? Ou no fim da tarde à noite. Fica tomando remédio, vai embora e já começa a fisioterapia no dia seguinte, beleza? Já deixa agendado isso aí. Se a cirurgia precisar fazer mais coisas, tipo, precisa fazer um transplante de cartilagem, precisa fazer um transplante de menisco, uma osteotomia, né, que é serrar o osso, deixar ele reto, aí às vezes o tempo internado aumenta um pouquinho, mas é tipo coisa de um dia, né? Em vez de operou de manhã e sai à tarde, no fim da tarde, aí vai embora no dia seguinte pela manhã, tá bom? É coisa de 24 horas internado, vai para casa, já começa a físio, toma os remédios para dor, toma remédio para evitar trombose, se for o caso, tá? Com relação à dor, hoje a técnica de anestesia mudou bastante, faz aquele bloqueio que eu falei, aí você fica com muito menos dor, é muito mais tranquilo, já sai andando da cirurgia, usa muleta, claro, mas já sai andando da cirurgia, pode dobrar, esticar o joelho, a não ser que faça procedimento de menisco, cartilagem, aí tem restrição para pisar e dobrar o joelho. Mas se for só o ligamento, normalmente é isso. É bem tranquilo, aí muita fisioterapia. Não esqueça de retornar sempre ao seu médico para ver o curativo, né, da cicatriz, né, tirar os pontos, ver como é que está a cirurgia, ver como é que ficou o joelho, se ficou estável ou não. Muita fisioterapia. Se você for atleta, depois voltar ao treino do esporte, né, fazer essa periodização, aí dando de 9 a 12 meses, está liberado para todos os esportes. Beleza? Se você quiser saber também como é que é a recuperação, tem um vídeo só para isso. E é isso aí. Até mais. Um abraço.